Fala pessoal, tudo na paz? Se vocês observarem nesse slide aí, nós vamos fazer hoje 5 exercícios. Os 3 primeiros nós já fizemos na última aula e os 2 últimos são novidades para a gente. Por que vamos refazer esses 3 primeiros exercícios? Existe uma forma um pouco mais simples de a gente poder visualizar como os algoritmos em JavaScript são feitos, mas essa forma mais simples vai nos dar uma compreensão melhor de como funcionam os algoritmos em JavaScript. Por isso vamos refazê-lo para que tenhamos um entendimento melhor desses algoritmos. Vamos usar menos código e o JavaScript vai ficar mais destacado, o que vai ficar bem interessante para a gente poder visualizar o funcionamento desses algoritmos aí. A primeira coisa que vamos fazer é criar um local para que possamos guardar esses algoritmos. Eu vou vir aqui na opção do Windows Explorer. Vou abrir aqui meu disco local de 2 pontos. Aqui eu tenho uma pasta chamada aulas, que vai servir para que eu possa organizar todas as minhas aulas aqui. Aqui eu tenho então uma pasta chamada algoritmo e lógica de programação, que é a nossa disciplina. E aqui então eu vou criar uma nova pasta, botão direito do mouse, novo, pasta, chamada exemplos, que é o que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer alguns exemplos de algoritmo aí. Eu gosto também muito de chamar isso de exercícios guiados. E aqui dentro de exemplos, nós vamos então dar o nome aqui de lista 01, porque, óbvio, vai ser minha primeira lista. E é aqui dentro da lista 01 que vamos trabalhar. Observe que essa lista 01 tem 3 coisas especiais aí. Primeiro, ela está escrita toda em minúsculo. Quando vamos trabalhar com desenvolvimento de algoritmo, é interessante usarmos sempre o nome de coisas especiais, como o nome de pastas onde esses algoritmos vão estar, com letras minúsculas. Também não utilizamos acentos. Óbvio, lista não tem acento, mas se tivesse, eu não utilizaria. Como, por exemplo, se eu fosse colocar aí, em vez de lista 01, fosse colocar lista número 01, ficaria basicamente assim, lista número tracinho 01, o número sem acento, tá certo? Porque não colocamos acento nas nossas pastas onde vão ficar os nossos algoritmos. E outra coisa que eu não tenho é espaço, tá certo? Eu não coloco lista espaço 01, eu coloco lista tracinho 01, porque eu também não utilizo o espaço na hora de dar nome para as nossas pastas onde vão ficar os nossos algoritmos. Para poder escrever esse algoritmo, eu poderia usar qualquer editor de texto. Poderia até mesmo vir aqui em acessórios, pegar aqui o bloco de notas e usar esse camarada aqui para escrever um algoritmo. Por exemplo, vou escrever um aqui para a gente poder ter uma ideia, só dando um olá. Vou colocar aqui de baixo para ficar certinho. Dentro das aspas eu posso ter, como vocês estão vendo aqui, acento e espaços, ok? A regra só serve quando eu for dar nome às coisas. Escrevi aqui então um algoritmo, vou salvar lá na minha pasta exemplo, só para a gente poder exercitar isso daqui. Colocar o 2 pontos, aulas, algoritmo, exemplo, não vou colocar dentro de lição 1, vou colocar direto aqui em exemplo. Vou chamar de olá, ponto, HTML. Eu preciso colocar essa extensão, se eu for usar o bloco de notas, eu tenho que colocar aqui ponto .html e tenho que escolher aqui em tipo todos os arquivos para que eu possa salvar com essa extensão. Senão ele salva com a extensão txt, que é arquivo de texto. No caso HTML, é uma extensão que indica que vai ser aberto no navegador. Salvei. Como é que eu vejo isso aqui agora? Volto lá na minha pasta. Deixa eu colocar os pontos, aulas, algoritmo, exemplo. Está aqui, olá.html. Se tudo deu certo, ele vai exibir então uma mensagem de olá para a gente. Essa mensagem aqui. Correto? Então eu posso sim utilizar qualquer editor aí, qualquer local que eu possa editar texto. Detalhe, não pode ser o Word, tá? Porque o Word ele é um editor de textos formatados, que recebe formatação. Esses editores não podem ser utilizados, até podem, mas tem uns detalhezinhos aí que fica bem ruim, porque eles guardam junto com o texto uma coisa chamada de metadado, e não pode ser guardado metadados juntos, tem que ser editores simples de texto.
como é o caso do bloco de notas, ou ideias, como é o caso do Visual Studio Code, que é o que eu vou estar utilizando para poder fazer esse desenvolvimento com vocês, para criar esses algoritmos. A diferença é que o Visual Studio Code é uma interface gráfica de desenvolvimento que me auxilia ao digitar alguns códigos, sugere alguns erros ou possíveis erros, algumas situações onde eu possa ou não ter erro, e quanto maior meu código vai ficando, vai facilitando muita coisa aí, ele vai me ajudando em algumas coisinhas. Só que essas informações não ficam salvas no texto, ficam salvas no próprio editor, por isso que eu utilizo ele aqui então. Então com o Visual Studio Code aberto aqui, eu vou vir aqui em File, vou escolher a opção Open Folder, Finder seria arquivo, Open Folder, abrir pasta. E aqui na opção abrir pasta, eu já estou aqui na minha pasta, mas eu vou seguir todo aquele ritual, que é disso colocar o D2 pontos, aulas, algoritmo e lógica de programação, exemplos, lista 01, que é a pasta onde eu vou guardar todos os exercícios que a gente vai fazer aqui. Eu vou dar um cliquezinho aqui em selecionar a pasta para ele selecionar essa pasta aí. Como é que eu sei que ele selecionou a pasta onde eu vou guardar os exercícios? Nessa parte aqui fica o nome da pasta selecionada. Então tá aqui, ó, lista 01. Observa depois que você fizer todo esse processo, se realmente ficou escrito aqui em cima a pasta a qual abrimos. Isso indica que a gente está no lugar certo e já podemos trabalhar. O primeiro exemplo que vai ser feito aí é um algoritmo para ler o nome de uma pessoa e mostrar uma mensagem de boas-vindas. Nesse caso vai ficar, se a pessoa se chama João, por exemplo, vai ficar bem-vindo, João. Então eu vou criar aqui uma pasta para guardar esse exercício, esse exemplo que vamos fazer. Eu vou dar o nome dessa pasta de 01, tracinho, e esse comecinho, esse prefixo 01, tracinho, vai servir para que eu possa organizar esses arquivos aí numa ordem de criação, na ordem que eu estou fazendo. Então, o primeiro 01, o segundo 02, ele vai criar uma ordem certinha dos exercícios. Lembrando que nossos sistemas operacionais, eles organizam as nossas pastas por padrão, por nome da pasta. Então, se eu coloco nessa ordem, ele vai ordenar em ordem alfabética crescente, então o 01 vai vir primeiro. E como eu quero ler o nome de uma pessoa e dar boas-vindas, eu vou chamar essa pasta de bem-vindo, que vai ser o meu exercício que eu vou fazer. Aqui dentro da pasta eu preciso criar então um arquivo para que eu possa trabalhar com ele. Eu clico nessa opção aqui, ó, New File, novo arquivo, e eu vou chamar de index.html. Lembra que lá no bloco de notas, quando eu escrevi primeiro, né, depois quando eu fui salvar, eu precisei colocar esse ponto .html? Aqui eu já coloco antes. Na verdade, quando eu crio esse arquivo e dou o nome, pressiono Enter, ele automaticamente já salva esse arquivo vazio na minha pasta. E aqui a gente vai começar o trabalho. Como é que vai ser a diferença aí do que nós fizemos na aula passada? Em vez de a gente ter aquele monte de código, vamos ter apenas uma tag aqui chamada script. Essa tag script ela precisa ser inicializada e finalizada. E aqui dentro eu vou escrever o que eu quero. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero ler o nome de uma pessoa. A gente já viu que para ler o nome da pessoa eu preciso ler e guardar dentro de algum lugar. Eu uso o comando var para criar uma variável, vou chamar a variável de nome, que vai ser igual. E para ler o nome dessa pessoa eu preciso usar o prompt. Caso você tenha dúvidas sobre var, sobre o prompt, reveja a aula passada e não fique com nenhuma dúvida, correto? Então, olha só, o prompt vai receber o nome da pessoa e vai passar esse nome para var. Mas aqui dentro do prompt eu preciso dizer para a pessoa o que ela tem que digitar ali. Porque eu posso pedir o nome, posso pedir o endereço, posso pedir diversas coisas ao usuário. Então eu preciso informar para o usuário o que eu quero que esse usuário digita para mim. Eu quero que ele digite o nome. Eu vou colocar assim, ó, informe seu nome. Então vai aparecer essa mensagem aqui para o usuário, digitou o nome, pressionou OK ou deu Enter, esse nome vai ficar guardado dentro da variável nome. E agora eu vou dar um alerta, é onde eu vou mostrar a informação. Nesse alerta aqui eu vou dizer seja. Ok, vamos entender isso daqui então. Li o nome da pessoa,
guardei dentro de nome. Então aqui dentro de nome está o nome da pessoa. O alerta vai mostrar uma mensagem. A mensagem vai estar escrito seja bem-vindo, que está entre aspas aqui, mais o que tiver dentro dessa variável. Se a gente observar que não está salvo, tenho que salvar. Com o meu programa salvo, posso clicar com o botão direito do mouse em cima do meu arquivo e pedir para ele abrir usando o explorador de arquivo. Ele já abriu aqui, ó. Observa que está dentro daquele endereço que a gente viu lá no começo. Disco local de 2 pontos, aulas, algoritmo, exemplo, lista e bem-vindo à minha última pasta que eu criei. E aqui nós temos o index. Dando 2 cliques, observa que o texto que ele vai pedir aqui é o texto que eu informei nesse ponto aqui. Então o texto está informado aqui, está aparecendo aqui. Vou digitar o meu nome. E vai guardar esse nome que eu estou digitando dentro dessa variável nome, assim que eu der OK. E aí vai aparecer aqui, seja bem-vindo, e o nome que eu informei. OK, está finalizado aí. Detalhezinho importante, voltando aqui no meu explorador de arquivos, dando 2 cliques novamente para que ele novamente abra o meu sistema. Mesmo que eu digite meu nome e clique em cancelar, ele vai dizer seja bem-vindo no. Por quê? Eu não dei OK. Como eu cliquei em cancelar, ele não pegou a informação que estava aqui e passou para dentro de nome. Logo aqui não tem nada, está vazio, tem null, tem nada dentro dele, tá certo? Então, com o meu primeiro exemplo finalizado, vamos para o segundo exemplo. Vou fechar tudo isso daqui, para a gente poder ficar bem tranquilo aqui para trabalhar. Vou fechar minha pasta aqui do primeiro exemplo. Eu posso dar um cliquezinho nessa setinha, ele guarda os arquivos que tem aqui dentro dessa pasta. Vou clicar aqui do lado de fora. Clicando lá de fora, a seleção externa fica azul. Observe quando eu seleciono a pasta, fica azul somente a pasta. Isso significa que a pasta está selecionada. Quando eu clico aqui na parte externa, fica toda essa área azul, um destaquezinho aqui. Isso significa que não tem nenhuma pasta selecionada. E agora eu vou criar minha segunda pasta, que vai conter meu segundo exemplo, para ler 2 números e mostrar a soma desses números. Eu vou chamar de 02, isso para criar aquela organização, e vou chamar de soma 2 números. Ok? Observe que ele já ficou organizado. Meu primeiro exercício está aqui na minha primeira pasta, 01, e o segundo exercício está aí na pasta 02, tracinho, soma 2 números. Agora, mais uma vez, eu preciso clicar na pasta. Agora sim, a pasta tem que estar selecionada e não a estrutura em volta dela. E aí eu preciso criar um novo arquivo, new file. Criando aqui um novo arquivo, eu vou chamar de index.html. Normalmente, o arquivo principal de uma pasta, quando estamos trabalhando com desenvolvimento web, ele é chamado de index. Por isso, provavelmente todos os primeiros arquivos que iremos criar dentro dessas pastas serão chamados de index, mas podem ser qualquer outro nome desde que tenha essa extensão .html. Mas seguindo o padrão, vamos chamá-los de index. Então está aqui, index. Se vocês observarem, ficou 2 arquivos abertos. O index, e aqui bem pequenininho ele vai mostrar ó, que está dentro da pasta bem-vindo, e um outro index pequenininho aqui que está dentro da pasta soma 2 números. Eu vou fechar esse daqui, que é o do exercício anterior. Vou ficar só com o meu index do soma 2 números e vamos começar a trabalhar aqui de novo. Primeira coisa, então, é criar a minha tag script, que é onde vai ficar embutido o meu exercício. E agora eu preciso ler 2 números, então eu preciso guardar aqui dentro da variável no 01 o primeiro número que vai ser lido. Então, vou colocar aqui ó, prompt. Vou pedir para o usuário digitar um número e aqui vou pedir para o usuário digitar um outro número. 2 pontos aqui, um espacinho para ficar bacana na hora que aparecer lá no visual. E observem aqui que aqui eu usei ponto e vírgula no final. Esse ponto e vírgula ele é facultativo, isso significa que você pode ou não utilizá-lo. Eu gosto de usar esse ponto e vírgula para indicar que chegou o final de uma linha, então vou deixar ele sempre ali. Às vezes eu posso esquecer, como é facultativo, o meu sistema não vai avisar que eu esqueci,
Mas se vocês verem esse ponto e vírgula no final, é questão mais de costume mesmo. Ok, aí eu vou ter lido o número 1 e o número 2. Vou colocar aqui agora, vou criar aqui agora uma variável chamada soma, que vai somar no 0,1 mais no 0,2. E se você está ligado, sabe que isso aqui vai dar um erro de lógica, não um erro de escrita, ou seja, somar esses dois números aí não vai funcionar porque a gente sabe que estamos recebendo ali em cima textos e não números, e o mais aqui no JavaScript também é usado para juntar strings, juntar textos, então ele vai juntá-los em vez de somá-los. Vamos deixar assim, vamos testar e vamos ver aqui inclusive uma forma um pouquinho diferente de fazer aí, resolver esse problema. Depois que eu somei então esses números, eu preciso mostrar os números que eu somei. Vou colocar aqui a soma, como fizemos na aula passada, no 0,1. Faltou mais aqui. Então vai ficar assim, ó. A soma de, e aí ele vai colocar o número 0,1 que o usuário digitou, e vai colocar o número 0,2 que o usuário digitou, que vai estar guardado aqui dentro dessas variáveis, e ele vai mostrar então o resultado da minha soma. Vamos testar isso aqui para ver se está tudo funcionando. Não podemos esquecer de salvar. Botão direito do mouse. Abrir aqui no explorador de arquivos do Windows. 2 cliques. E está aqui a mensagem. Digite o primeiro número. Vou digitar aqui um 10. Digite o segundo número. Vou digitar um 20. A minha soma deveria ser 30. Mas está acontecendo aqui dele juntar esses dois números. E está dando aí, então, um 20, um 10, 20. Observe que o E também ficou colado aqui junto com o segundo número que foi digitado. Vamos resolver isso aí também. Então, vamos resolver aqui o problema da soma sendo feita de forma errada. Dá um espacinho aqui, para descolar o segundo número da palavrinha E. E a gente sabe que a gente precisa colocar um parseInt aqui para que em volta, né, desses camaradas aqui, para que isso funcione. Mas eu vou colocar num local diferente, vou colocar aqui em cima. Isso vai fazer com que ele já pegue o resultado que eu tenho aqui, já transforme inteiro e já jogue aqui para dentro como inteiro. Então eu posso tanto fazer como eu fiz na última aula, que é colocar essa função em volta no 1 e no 2 aqui embaixo, ou eu posso fazer dessa forma, ele já vai transformar isso aqui inteiro e já vai jogar esses valores para no 1 como inteiro. Olha só como é que isso aqui vai funcionar então. Digite no 1, 10, no 2, 20. Agora sim eu tenho a soma 30 e o espaço aqui certinho. Vamos fechar tudo de novamente. E vamos agora então para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo, vamos ler o número e mostrar o seu sucessor. Clico fora para que ele fique então a estrutura geral selecionada. Dou um cliquezinho nesse criar pasta, né, ou new folder. 03, tracinho, sucessor. E aqui então eu vou começar a trabalhar. Vou fechar esse arquivo aqui também. Já finalizamos o trabalho com ele. Então selecionando agora o sucessor, novo arquivo, index.html. Inicialmente todos os nossos arquivos terão esse nome, index.html, desde que estejam dentro das suas respectivas pastas, né? Não posso ter dois arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Novamente aqui vamos usar então a tag script, abrir e fechar script. Sempre que eu vou editar meu código, ele tem que estar dentro dessas tags scripts aqui. Eu tenho que inicializar com script, finalizar com script. Lembrando que a tag de finalização tem essa barra aí, envolvendo ela. Lembrando que a tag de finalização tem essa barrinha antes da palavra. Eu quero ler um número, nesse caso eu vou precisar apenas de um número, então var num vai ser igual. Já vou transformar esse número que vai vir em um inteiro, então eu preciso do parseInt aqui. Eu quero que ele pegue esse número do usuário, então eu vou pegar do que o usuário vai digitar, por isso eu preciso do prompt aqui dentro do parseInt. Então o parseInt vai converter o que o usuário digitar dentro do prompt para um inteiro.
E aqui vamos pedir para o usuário informar o número. Lembrando que esse texto aqui é sempre facultativo, tá certo? Se você quiser colocar de uma outra forma que fique mais interessante, ou você tem uma ideia melhor aí de como pedir para o usuário te informar o número, você pode trocar essa informação aí. Li o número, preciso então calcular agora o seu sucessor. O sucessor de um número é o próprio número mais 1. Isso vai fazer com que ele então encontre o sucessor desse número, e agora eu preciso informar para o usuário. E vou colocar assim, ó, o sucessor de o número que o usuário digitou, espacinho, espacinho, para não ficar grudado. E vou colocar o número que o usuário, e vou colocar o número que eu calculei, que é o sucessor. Então o sucessor é sucessor. Salvar isso daqui, file save. Vamos pedir para que ele abra aqui no Windows Explorer, dando 2 cliques. Está aqui a mensagem, informe o número, 52. O próximo, então, é 53. Correto, funcionando tudo certinho, mais um algoritmo finalizado. Então, eu acredito que dessa forma, ó, a gente consegue visualizar bem melhor os nossos algoritmos, né? A gente tem um destaque maior aqui para essa parte, esqueci o ponto e vírgula aqui, ó, para essa parte aqui, de onde estão os nossos algoritmos. E é bem bacana aqui, bem mais visível o que cada um está fazendo. Dando sequência, então, vamos para os 2 algoritmos finais dessa aula. O primeiro algoritmo não, né? O quarto algoritmo aí, que aqui eu leia o número e calcule o seu cubo. E aqui a gente vai aprender uma coisinha bem legal. Nós vamos ver 2 formas de fazer isso. Vamos criar aqui, então, uma nova pasta, new folder. Lembrando de deixar a parte externa selecionada. Vou chamar de 04-cubo. Vou criar um arquivo aqui. E vou chamar esse arquivo de index.html. Vamos lá, script. Para que eu possa, então, calcular o cubo, a primeira parte que ele pede para a gente é ler um número. Então, vou digitar aqui var num, vai ser igual. E aí, precisamos que esse número que o usuário vai informar para a gente seja convertido de fato para um número para que eu possa fazer os cálculos. Eu vou supor, inicialmente, que o usuário vai também digitar um número inteiro, tá certo? Então, passe int prompt. Eu posso escrever informe, digite. Apenas preciso deixar claro para o usuário que ele precisa me fornecer um número. E aqui, então, eu vou calcular o cubo, vou chamar de var cubo. Vai ser igual. Para calcular o cubo de um número, na verdade, é o número elevado a 3, ou seja, o número vezes ele 3 vezes. Então, vamos calcular o cubo assim, num vezes num vezes num. Essa é uma forma bem tranquila aqui para que a gente possa calcular o cubo. Então, eu vou dar um alert aqui. Só informar assim, o cubo é e o cubo. Ok, vamos revisar aqui. Estou lendo um número, estou convertendo esse número para inteiro, passando ele para dentro de num, estou calculando o cubo, que é número elevado à terceira potência, ou número vezes número, e por último mostrando esse cubo aqui. Vamos salvar isso daqui e vamos executar no Windows Explorer. 2 cliques. Digite o número, vou digitar 9. O cubo de 9 é 729. Se eu der OK, então, beleza, tenho que ter 729, tá OK. Vamos testar um outro número. Vamos testar o 3, por exemplo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.
Então, o cubo de 3 é 27. Perfeito. E vamos aproveitar então aqui agora para a gente ver uma segunda versão desse script aqui. Para que eu possa criar uma segunda versão, eu vou clicar aqui de novo em cubo, vou clicar aqui em New File, e vou chamar esse camarada aqui de index-v2.html. Vai ser a segunda versão do mesmo script que eu vou fazer para vocês. Isso porque eu quero mostrar uma novidade aqui dentro do JavaScript. No início vai ser tudo igual, var num vai ser igual a parseInt, dentro do parseInt prompt, e dentro do prompt eu peço para o usuário então digitar um número. Ok, agora o que vai mudar aqui? No JavaScript, nós temos uma coisa que é chamada de biblioteca. São as bibliotecas de JavaScript. Na verdade, em toda linguagem de programação existem essas tais bibliotecas. E no JavaScript não é diferente. Essa biblioteca ela é uma biblioteca que ela vai facilitar a vida da gente com algumas coisinhas que já estão prontas. Assim como quando você quer ler um romance, você vai a uma biblioteca e pega um livro pronto e não escreve um romance do zero. Ou quando você quer ler uma história de ficção científica, você vai a essa biblioteca e pega um livro de ficção científica e também não o escreve do zero. Aqui algumas coisas quando a gente quer fazer, a gente utiliza essas bibliotecas para não precisar escrever do zero. E aqui no JavaScript nós temos uma biblioteca chamada Math, que é matemática, abreviação de matemática aí. E dentro da biblioteca matemática eu tenho várias funções, vários códigos prontos que eu não preciso escrever do zero. Um desses códigos prontos é um código chamado poll. O código poll ele é para calcular a potência de alguma coisa. E aqui dentro do poll é bem simples, eu coloco o que eu quero calcular aqui, vírgula, e a que grau eu quero elevá-lo. Isso porque, vamos voltar no nosso exemplo anterior, se fosse, por exemplo, cubo, se o resultado aqui não fosse cubo, fosse um número elevado a 1000, eu não ia ficar aqui fazendo vezes num, vezes num, vezes num, 1000 vezes. Então faz sentido isso daqui. Ok? Então se fosse um número elevado a 1000 e não elevado ao cubo, eu ia ter que fazer 1000 vezes isso. Não faz sentido. Então eu utilizo essa biblioteca. Se fosse elevado a 1000, eu vinha aqui em vez do 3 e colocaria 1000. E o problema está resolvido. Então aqui no caso, como é 3, coloco 3, ponto e vírgula. E vamos dar o resultado aqui, Alex. Então cubo é e cubo. Vou salvar. E antes de a gente executar lá, só para a gente poder fazer uma correção aqui, eu chamei de cudo e não de cubo. Então agora sim vai funcionar, né? Aqui tá tudo certinho, aqui eu acabei errando aqui. Então vamos salvar esse arquivo, beleza? E agora sim, vamos abrir ele no Windows Explorer, no explorador de arquivos. Está aqui ele funcionando. Para que eu tenha certeza que eu abri o arquivo certo, é só observar aqui em cima. Nesse caso eu quero abrir aqui o tracinho, o index-v2. Na verdade até errei também a palavrinha index ali. Eita, nós. Depois eu vou corrigir lá. E aí eu só digitar aqui 9. Ok. E aí o cubo de 9 é 729. Vamos corrigir isso daqui. Para corrigir aqui é só clicar com o botão direito do mouse, rename, vai renomear, em vez de index, index. Isso, agora sim. Então nós temos o index e o index versão 2, e os dois estão funcionando corretamente. Vou testar só mais uma vez aqui. 2 cliques em cima de index 2. Está aqui. Cubo de 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Funcionando certinho. Tudo certinho, vamos fechar esses dois camaradas aqui. E vamos para o nosso próximo exemplo, que é
fazer um programa que leia um número qualquer e imprima sua raiz quadrada. E esse exemplo também vai ser muito legal, porque a gente vai poder aproveitar esses conhecimentos que a gente acabou de adquirir aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar a parte de fora, criar uma nova pasta, 05, tracinho, vou chamar de raiz. Novo arquivo, index.html. E aqui, então, a tag script, que a gente sempre vai precisar colocar. E vamos calcular a nossa raiz quadrada. Para isso, eu preciso ler um número, var, mais uma vez. Preciso, então, dizer que esse número vai ser um número inteiro. Com isso, eu preciso utilizar, então, o parseInt. E aqui, então, o prompt para que eu possa informar o usuário que ele deve digitar um número. Perfeito. Informei ao usuário que ele precisa digitar um número, li esse número, guardei dentro de no 1, e agora eu preciso calcular a raiz desse número. E eu consigo calcular essa raiz, então, usando a biblioteca que a gente acabou de aprender, a biblioteca match. Lembrando que essa biblioteca match, ela é com o M aqui, ó, maiúsculo, match, e nessa biblioteca match existe uma função chamada sqrt. Então a função sqrt, ela calcula a raiz quadrada para a gente de um determinado número. Então, estou dizendo aqui, ó, calcule a raiz quadrada de num e guarde dentro de raiz. E aqui então vou colocar um alert. E vou dizer a raiz quadrada é mais, e o que eu quero colocar aqui, que é raiz. Recapitulando, estou lendo o número, transformando esse número no inteiro, para que ele não entenda isso como um texto, colocando dentro de num, calculando a raiz quadrada através de um código pronto, ou nesse caso uma função, que está dentro da minha biblioteca matemática. Estou colocando o resultado dentro de raiz e mostrando aqui o resultado para o usuário. Vamos testar se isso aqui funcionou? Antes tenho que salvar, né? Não posso esquecer. Agora com o botão direito do mouse, vou pedir para visualizar no Windows Explorer, 2 cliques em Index, e está aqui, digite o número. Ele está dessa forma aqui porque às vezes acontece isso, como eu não estou usando aqueles vários códigos que a gente viu na aula passada, ele não consegue interpretar bem alguns acentos, mas isso aqui é o de menos. Então digite o número, vamos digitar aqui 81, raiz quadrada de 81 é 9, ok. Certinho. Então feito aqui todos os nossos 5 exercícios, a gente continua na próxima aula, a gente vai fazer uma maratona de resolução de exercícios aí, para que a gente possa deixar isso aí tudo fechadinho, tá certo? Então até a próxima aula.